Olá, tudo bem? Bem-vindo a este canal. Olha nós aqui de novo para falar de literatura. E hoje vamos continuar o bate-papo com meu colega, professor de filosofia, mestre, o meu querido amigo Romildo Júnior. Ele vai falar especialmente sobre a presença do malandro na obra Memórias de um Sargento de Milícias. Eu queria falar desse personagem aqui, do Leonardo, do malandro. O malandro, ele é uma, segundo, né, os estudiosos, os críticos da literatura, é o primeiro malandro da literatura brasileira, o Leonardo. E por que ele é malandro? Porque ele não é uma pessoa imoral e nem uma pessoa moral. Ele é uma pessoa amoral. Ou seja, ele não é mau, mas ele também não é bom. Ele só quer se dar bem. Ele faz de tudo para se dar bem nas cenas, para aproveitar. Ele pede ajuda às pessoas, ele sempre tem um jeitinho, né? Ele vai para a casa do seu amigo lá da Sé e fica lá e fica flertando com a vidinha, né? Então ele vai tomar caldo lá com a mulher do rei lá e tal. Veja, ele é o cara que quer levar vantagem, que tem um jeitinho. Mas não é porque ele é mau, é porque ele quer apenas, né, prazer, ele quer apenas se dar bem, ele não quer estudar, sabe? Então essa figura do malandro não é a figura de alguém, vejam, imoral. O malandro, ele não é mané, entende? É malandro, ele é carioca e tal. E assim, na verdade, eu acho que há uma metamorfose do malandro, porque pro Bezerra da Silva, talvez ele seria o mané, né? Ainda. Depois a gente faz uma análise se ele era malandro ou se ele era mané. Mas, para esse crítico aqui que o professor Geraldo deve conhecer, né? Que é o Antônio Cândido, um crítico literário que morreu agora em 2017, né? Ele fala que ele representa o primeiro malandro da literatura brasileira, né? Por que ele é um malandro? Porque ele age de acordo com o sabor do momento, sem consciência moral de suas ações, e ele oscila entre a ordem e a desordem. Veja aqui, entre Dionísio e o Apolíneo. Às vezes ele, né, tem boas intenções, às vezes ele quer as coisas, às vezes ele não quer também. E aqui me chama a atenção o fato de falarem de dialética do malandro, porque na hora que falou de dialética, eu lembrei na hora de Hegel, né? Que é um dos filósofos da dialética, e fiquei pensando nisso, que é como que as coisas elas acontecem como se fosse uma tese, uma antítese e gera uma síntese o tempo todo, sabe? O encontro, por exemplo, da Maria das Hortaliças com Leonardo Patarca, né? No navio, é um encontro que assim é bom, mas depois acontece a traição, né? E fica ruim. Mas o Leonardo nasce. Mas o Leonardo tem a oportunidade agora de ser cuidado por um padrinho. Veja, quer dizer, uma coisa boa, uma coisa ruim, que gera uma coisa boa. Mas esse padrinho quer que ele vai estudar. Então, veja, o tempo todo nós temos uma tese e uma antítese, uma coisa boa e uma coisa ruim, uma ordem, uma desordem, né? O tempo todo na obra você tem isso. E no final da obra é como se tivesse um momento de redenção, né? Como se ali nós tivéssemos uma síntese perfeita, né? Veja, ele tenta ficar com a Luizinha, não consegue, ela fica lá com outro cara, Cláudio Manuel, não esqueci o nome dele, acho que é Cláudio Manuel mesmo. Ela fica com o cara, mas o cara morre, né? O cara morre, o cara é ruim com ela e tal, e ela vem pro lado do Leonardo de novo, eles conseguem se casar, e ela tem herança da Dona Maria, porque a Dona Maria morre, e ele tem herança do padrinho, mais a herança do pai, né? Assim, é impressionante isso, assim, como é que as coisas vão acontecendo, mas no final, né, há uma síntese boa, mesmo que vamos dizer assim, a estrada não tenha sido tão boa assim, né? Então, eu gostei muito da ideia da dialética do malandro. O malandro, ele não é alguém, vamos dizer assim, só imoral. O malandro também é moral. Porque se o malandro for o tempo todo imoral, as pessoas não dão credibilidade para ele. Se a pessoa mente o tempo todo, uma hora a mentira não cola, entende? Então, o malandro ele consegue conquistar a confiança das pessoas para, no momento certo, ele conseguir mentir.
para o seu bel prazer, entende? Essa é a estrutura do malandro, né? Que é uma obra de um Rio de Janeiro do século XIX, né? Então, o Manuel consegue capturar o espírito da época, né? Quer dizer, esse malandro que nós vemos lá no Rio de Janeiro, do samba, né? Dessa imagem aqui, esse malandro que é uma figura mesmo do Rio. Gente, o malandro existe. Eu fui numa obra, fui no FMG na palestra, o malandro é uma figura mesmo que existiu. O malandro ele se vestia mais ou menos assim, ele ia para as gafieiras. O malandro é um personagem mesmo do Rio de Janeiro, né? É alguém que está o tempo todo ali querendo vantagem nas coisas, não quer trabalhar, né? E é interessante porque aqui é um aspecto jurídico da coisa, né? Por que o Leonardo é preso, né? Ele é preso por vadiagem, né? Que é uma lei da época, né? Se você ficasse à toa, você ficasse malandrando, você poderia ser preso no século XIX. Ele é preso por vadiagem. Que eu não entendi, eu fiquei pensando na obra, cara, o cara foi preso, mas por que ele foi preso? Os primos falaram o que dele, né? Os primos que meio que denunciaram, ele estava por trás da prisão. Mas a obra não esclarece que ele foi preso, né? Aí depois que eu fui ver, que eu fui entender que ele foi preso por vadiagem, né? Ele não fazia nada, ele saía de uma casa, ia para outra, e era acolhido e tal. Então ele foi preso por vadiagem, assim. Mas depois a prisão dele foi servir ao exército, né? A palavra milícias me chamou atenção, né? Nesse tempo que a gente fala tão mal de milícia no Rio de Janeiro, né? Mas milícia, a palavra significa militar, né? Sargento militar. Então, milícia tem esse significado estrito, né? Milícia vem de militia, eu acho, em latim, que significa militar. Então, sargento militar. Então, não tem nada a ver com milícia no sentido que nós pensamos hoje, né? Como uma corporação extra-governamental que tenta fazer justiça com as próprias mãos, né? Milícia tem a ver só isso, com algo que é militar, né? A palavra dialética me chamou a atenção, e aqui eu queria falar um pouquinho para vocês da dialética hegeliana, né? O Hegel ele fala que toda tese ela é contraposta por uma antítese para gerar uma síntese. Toda afirmação ela é negada por uma contradição para superar-se na negação da negação, né? Vou dar um exemplo disso. Você tem uma semente de feijão, por exemplo, não é uma semente de feijão, grão de feijão. O grão de feijão é negado pelo broto, e o broto é negado pela planta, né? Pela pezinho de feijão. Então, pezinho de feijão é a negação do broto e a negação da semente. Feijão a tese, o brotinho, por exemplo, a antítese, e a plantinha é a síntese que vai produzir novas flores, novos feijões, e isso é um processo contínuo, né? Então, eu vejo, o final da obra me chama a atenção, porque o Manuel não nos promete que a vida do Leonardo ela vai ser uma vida muito boa, né? Ele fala assim, seguiu sua morte, Dona Maria, Leonardo Pataca, uma enfiada de acontecimento triste que pouparemos leitores, fazendo aqui um ponto final. Então, ele não fala que o final é feliz, né? Ele fala que vai acontecer muitas coisas. Ele não fala que o Leonardo é feliz para sempre. Eu vi que alguns falaram que talvez ele é um proto-realista, né? O seu romance, ele não é um romance idealizador, né? É um romance do cotidiano, é um romance urbano, um romance muito descritivo. Talvez não é realismo, porque ele não está fazendo nenhum tratado sobre a moral humana, sobre que o homem é ruim, que o homem é podre do ponto de vista ético. Não, ele está descrevendo. É uma novela, né? Se vocês sabem bem, esse livro ele foi publicado no jornal, né? Ele era publicado semanalmente no jornal, depois que ele vira um livro, em 1951. Então, ele tem um formato de novela também, que são capítulos, né, fechados, que giram em torno do mesmo personagem também. Então, romance novela, talvez, urbano, assim, e tal. Bom, então, e isso me chama atenção, porque o romantismo, por exemplo, quando fala da mulher, a gente acha que o romantismo valoriza a mulher. Mas na nossa interpretação, o romantismo ele desvaloriza a mulher. Porque quando ele fala que a mulher perfeita é a mulher ideal é a mulher perfeita, eu não estou dando, vamos dizer assim, crédito para a mulher real, para a Vidinha, para a Luizinha, para a comadre, né, para a madrinha. Eu estou dizendo, pensa em Platão, eu estou dizendo que a ideia é melhor do que a coisa. Estou dizendo que o ideal é melhor do que a coisa. E o Manuel faz um movimento contrário. Ele dá dignidade para as
coisas do cotidiano. Ele descreve as coisas como elas são, né? Então, eu diria que esse romance de Manuel, do Cláudio Manuel, é um romance em que ele não nega o real, em que ele deixa o real ser real. Ele tenta descrever sem fazer grandes juízos de valor, né? Então, é uma obra fantástica, estou muito feliz de ter lido.